Ótimo. Então, observe, lançamentos verticais, página 49. Quando um corpo é solto do repouso de uma altura H, ou seja, quando ele é abandonado dessa altura H, que é conhecido como queda livre, ou é lançado verticalmente para cima, ou mesmo lançado verticalmente para baixo, após o momento do lançamento e desprezando a resistência do ar, a única aceleração que atua sobre ele é a aceleração da gravidade. Como seu valor é aproximadamente constante para corpos nas mediações da superfície terrestre, podemos considerar que o movimento realizado em qualquer um desses casos é uniformemente variado. Então, tanto no lançamento para cima de um corpo, que eu preciso imprimir uma velocidade para que esse corpo se desloque na vertical em relação à superfície da Terra, quanto numa queda livre, onde o corpo é abandonado de determinada altura, ou quanto num lançamento para baixo, ou seja, lançamento para baixo é aquele em que o corpo se encontra a uma determinada altura do solo e eu imprimo uma velocidade descendente a esse corpo para que ele percorra essa distância relacionada ao ponto onde ele é lançado e a superfície de contato, na superfície do solo, tá? Nesses três casos, como eu estou em regiões próximas à superfície terrestre, numa condição de eu não ter resistência do ar, porque aí eu mudo minha força resultante, a aceleração imposta ao corpo é a própria aceleração da gravidade, que não varia. Então, o que tem que ficar bem claro é o seguinte: quando eu, por exemplo, no caso de um corpo abandonado próximo à superfície da Terra, quando eu abandono esse corpo, no caso, eu solto essa caneta aqui, e ela se direciona em relação à superfície, vamos colocar o plano de referência como esse caderno, eu posso considerar esse movimento de queda da caneta como um movimento livre de resistência do ar. Aí, se eu não tenho resistência do ar atuando, a força resultante sobre o corpo é a própria força-peso. Então, relacionando essa força resultante com o princípio fundamental da dinâmica, que é a massa vezes a aceleração, e a força-peso, a sua massa é a aceleração da gravidade, como a massa do corpo é a mesma, eu posso considerar que a relação determina que a aceleração imposta ao corpo, a aceleração A imposta ao corpo, é a própria aceleração da, da gravidade. E como ela não varia, isso é característica de movimento uniformemente variado. Então vamos voltar lá. Opa, não é aqui não. É aqui. Deixa eu arrumar isso. É aqui. Tá, eu sei. Aqui. Aí. Barulho chato. E aqui. Então, voltando no texto, do ponto de vista da dinâmica, se um objeto estiver sujeito somente ao próprio peso, podemos afirmar, com base no princípio fundamental da dinâmica, que a força resultante que atua sobre o objeto é somente a força-peso. Neste caso, a aceleração do corpo, independentemente de sua massa, é igual à aceleração local da gravidade. Então, numa condição de eu não ter resistência do ar, todos os corpos recebem a mesma aceleração associada à aceleração da gravidade. É aquela história da câmara de vácuo,
onde no mesmo intervalo de tempo, no mesmo instante, é abandonada uma bola de boliche e uma pena, independente de sua massa, os dois corpos aceleram com a mesma aceleração, que é a da gravidade. Eu não tenho resistência do ar, eu não tenho nada impedindo o movimento de queda desse corpo. Aqui, ó, dá para provar, né? Se a força resultante é o próprio peso, pelo princípio fundamental da dinâmica, a força resultante é a massa vezes a aceleração. E a força peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Como a massa é comum, eu posso cancelar. Cancelando essa massa, os corpos aceleram com a aceleração g, que é a aceleração da gravidade. O valor da aceleração gravitacional numa latitude de 45 graus ao nível do mar é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas em muitos casos, ela é aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, em exercícios onde no enunciado do exercício ele não considera o valor da aceleração da gravidade, ele não menciona o valor da aceleração da gravidade, a gente considera essa aceleração igual a 10, tá? Vamos ver os tipos de lançamento. Eu tenho dois tipos de lançamento. Os lançamentos para cima e os lançamentos para baixo. O que esses lançamentos têm em comum? Eles possuem em comum que a sua velocidade inicial é diferente de zero. Eu tenho que impor uma velocidade para o corpo para ele percorrer a trajetória subindo ou percorrer a trajetória descendo, tá? Outra coisa que tem que ficar bem clara aqui é o seguinte: a gente orienta a trajetória vertical com sentido para cima. Então, a orientação positiva da trajetória vertical é de baixo para cima, tá? Aí, o que acontece aqui? Eu tenho duas condições relacionadas. Uma condição relacionada ao corpo subindo, que é associada a um movimento retardado, e ao corpo descendo, que vai estar associado a um movimento acelerado. Isso fazendo a referência do sinal, tanto da velocidade como da aceleração, com a orientação da trajetória, tá? Então, se eu tenho o corpo deslocando no sentido da trajetória, que é esse primeiro caso aqui, ó, sua velocidade é positiva. Mas o que acontece? Conforme ele vai se deslocando no sentido positivo da trajetória, sua velocidade vai diminuindo devido à ação do campo gravitacional. Então, essa diminuição da velocidade está relacionada à aceleração g da gravidade, que é vertical para baixo. E o corpo está no sentido contrário desse movimento. Então, eu considero esse movimento como um movimento retardado. Olha lá, ó. Quando um corpo é lançado verticalmente para cima, ele descreve um movimento uniformemente retardado, até que no ponto mais alto da trajetória, sua velocidade se anula, né? No ponto mais alto da trajetória, ele determina a altura máxima desse corpo. Na altura máxima, a velocidade final dele é zero, porque senão ele não volta. Quando que esse corpo não vai voltar? Quando a ele for imposta uma aceleração que seja maior que a aceleração da gravidade, né? Lançamento de foguete. A aceleração imposta no foguete para sair da superfície terrestre e se deslocar para o espaço, ela tem que ser maior que a aceleração g da gravidade, senão esse foguete não vai subir nunca. Ele pode até subir, mas se você não mantiver essa aceleração maior que a aceleração da gravidade, vai chegar a um ponto em que essa velocidade vai começar a diminuir e no momento que ela zera, ele volta, certo? Então, quando eu lanço um corpo para cima,
ele volta porque no ponto de altura máxima ele para. Beleza? Então, ó, na subida, o vetor velocidade e o vetor aceleração têm sentidos contrários. Vamos analisar. Observe que eu quero fazer um lançamento para cima, então esse lançamento para cima, a velocidade tem que estar orientada no mesmo sentido da trajetória. A trajetória vertical nossa é orientada para cima, beleza? O positivo da nossa trajetória é para cima. Na horizontal, o positivo da nossa trajetória é para a direita. Na vertical, o positivo é para cima. Então, como esse corpo está sendo lançado para cima, sua velocidade tem a mesma orientação da trajetória, então a velocidade é positiva. Só que a aceleração da gravidade, ela é radial, ou seja, ela é vertical e sempre apontada para baixo. Então, para eu ter a relação de movimento retardado num lançamento vertical para cima, minha velocidade sendo positiva, a minha aceleração tem que ser negativa. Aí o que, que vai acontecer? Objetos lançados para cima têm movimento retardado até atingir a altura máxima. Então, no lançamento para cima, enquanto ele está subindo, o movimento é retardado. No ponto onde a velocidade zera, ele atinge a sua altura máxima, e a partir desse momento ele começa a retornar. Aí ele começa a retornar com um movimento acelerado, porque neste caso, a referência é sempre a aceleração G apontada para baixo. Só que quando eu lanço esse objeto para cima e ele volta, no momento que ele volta, o sinal associado à aceleração não muda. O que que muda? O sinal associado à velocidade, porque o que que eu vou ter depois que ele atinge a altura máxima? Eu vou ter o corpo deslocando na trajetória vertical com velocidade no sentido contrário à orientação da trajetória. Olha lá, ó, orientação da trajetória para cima, a velocidade, por ele estar voltando, está com sentido contrário. E ela tem a mesma orientação da aceleração. Ou seja, os dois têm o mesmo sinal. Então, isso é característica de movimento acelerado. Então, quando um corpo é lançado verticalmente para baixo, ou seja, eu pego o corpo e jogo ele para baixo, eu imprimo uma velocidade inicial para ele, ele descreve um movimento uniformemente acelerado até atingir o solo. Neste caso, o vetor velocidade inicial e o vetor aceleração têm o mesmo sentido, que é o sentido decrescente da trajetória, tá? Ó, a orientação da trajetória é sempre para cima. Se a velocidade tiver o mesmo sinal, é o mesmo sentido dessa orientação da trajetória, a velocidade é positiva. Se ela tiver sinal contrário, se ela tiver orientação contrária da orientação da trajetória, o sinal dele é negativo. Só que a nossa aceleração G aqui ela vai ser sempre associada ao sinal negativo. Por que, que ela vai estar sempre associada ao sinal negativo? Porque o vetor é contrário do deslocamento imposto pelo corpo na trajetória vertical. Então, num lançamento para cima, eu tenho que impor uma velocidade no corpo para ele subir. Na hora que ele atinge a altura máxima, a velocidade dele é nula e ele volta. Então, na subida, o movimento é retardado até o ponto de atingir a altura máxima. Na descida, o movimento é acelerado até atingir o solo. Tem uma coisa aqui que é muito legal. Qual que é a condição que nós vamos trabalhar? Numa condição de desprezar a resistência do ar. Então, se eu desprezo a resistência do ar, a força está relacionada ao peso, a força resultante é o peso. Então, a aceleração do corpo é a aceleração da gravidade. Ela é constante. Então, desprezando-se a resistência do ar, o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Logo, o tempo total que ele fica no ar é a soma desse tempo de subida com o tempo de descida. Livre de resistência do ar, a velocidade com que o corpo é lançado é a velocidade com que ele volta. Porque o que, que vai acontecer? Ele vai ser lançado. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele vai ser lançado, ele vai subir, vai atingir a altura máxima e depois vai descer. Ou seja,
Ele atingiu a altura máxima aqui, a velocidade dele zerou. A partir do momento que a velocidade zerou, ele começa a descer acelerado da aceleração G. Então, a aceleração G vai impor ao corpo a mesma variação da velocidade que foi imposta a ele quando ele subiu. Só que na subida essa variação é negativa, ele faz com que a velocidade diminua. Na descida, essa variação é positiva, vai fazer com que a velocidade aumente. Então, se, por exemplo, se ele sai com 10 metros por segundo aqui do plano de referência, atingiu a altura máxima em 5 segundos, por exemplo, ele vai gastar 5 segundos para descer, e na hora que ele percorrer essa trajetória, nesse intervalo de tempo de 5 segundos, ele vai voltar com a mesma velocidade de 10 metros por segundo. Isso daí eu vou provar através de equações de cálculos, tá? O que muda? O sinal. Eu tenho que lembrar que quando o corpo é lançado para cima, o vetor velocidade tem a mesma orientação do deslocamento. Então, essa velocidade é positiva. E porque ele está aumentando a posição na trajetória. O solo é zero. Conforme ele vai subindo, essa posição na trajetória vertical vai aumentando. Então, essa é a característica de movimento progressivo. E na descida, o que acontece? O vetor velocidade tem a orientação contrária da orientação da trajetória. Então, as posições vão decrescendo. Então, eu tenho que inverter o sinal da velocidade. Mas no módulo, a velocidade com que ele sai é a mesma com que ele chega. Tá? Bom, aí tem o último caso, dentro desses lançamentos verticais, no movimento vertical, que é a queda livre. A queda livre é quando o corpo ele é abandonado de uma determinada altura em relação ao solo. Ou seja, na queda livre, a velocidade inicial do corpo é zero. Ela vai aumentando conforme o tempo que ele se encontra na trajetória vertical em relação à altura que ele se encontra do solo. Então, quanto mais alta é a posição do corpo, quanto maior for a posição do corpo em relação ao plano de referência, maior vai ser a velocidade no qual esse corpo chegará ao solo, tá? O movimento de um objeto abandonado, esse abandonado está relacionado à sua velocidade inicial igual a zero, abandonado próximo à superfície da Terra, sob influência exclusiva da ação gravitacional, é denominado queda livre. Então, a diferença da queda livre e do lançamento é que na queda livre eu abandono o corpo. No lançamento vertical para baixo, eu imprimo uma velocidade ao corpo. Então, o que acontece? Para uma mesma altura em relação à superfície da Terra, um objeto abandonado, ele vai atingir o solo com uma velocidade v qualquer. Para essa mesma altura, o objeto lançado verticalmente para baixo, ele atinge o solo com uma velocidade maior que essa velocidade v. Tá? Por quê? Porque a ele foi imposta uma velocidade inicial diferente de zero nessa trajetória relacionada a essa mesma altura. O estudo da queda livre é muito semelhante ao lançamento vertical para baixo, com diferença de que o objeto não tem velocidade inicial. Então, em quedas livres, os corpos percorrem distâncias cada vez maiores em intervalos de tempos iguais, né? Porque é fácil de entender. Se eu considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, a cada variação de 1 segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Ou seja, a cada intervalo de 1 segundo, o deslocamento dentro desse intervalo aumenta em 10 metros. Então, vamos supor que no primeiro metro ele percorreu 10, no segundo metro ele percorre 20, no segundo segundo, quer dizer, ele percorre 20. Por quê? Porque a aceleração impõe um aumento de velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo. E essa velocidade
impõe um aumento no deslocamento de 10 metros a cada segundo. Por isso que eu tenho nessa foto estroboscópica aqui, ó, a posição da bolinha relacionada ao intervalo de tempo cada vez maior dentro desses intervalos de tempo. Então, na queda livre acontece isso. O corpo é abandonado até chegar ao solo. Tá? Por exemplo, numa condição que você está livre da resistência do ar, se eu abandonar um corpo de determinada altura e ele atingir o solo em 10 segundos, esse corpo, deixa eu fazer uma conta aqui, vai dar 10 ao quadrado 100, dividido por 2, ele é abandonado de uma altura de 500 metros, livre de uma condição sem a resistência do ar, tá? Isso aqui dá para provar daqui a pouco. Então, olha aí ó, o que eu falei. Dois corpos de massas distintas, abandonados numa região livre de resistência do ar, eles vão atingir o solo juntos. Por que eles atingem o solo juntos? Porque a eles está imposto a mesma aceleração que a aceleração da gravidade. É independente da massa. Eu não tenho resistência do ar, eu não tenho força contrária ao movimento de queda desses dois corpos. Então eles vão atingir o solo ao mesmo tempo, porque eles percorrem a mesma distância, certo? Independente de suas massas. Agora, se eu ponho a resistência do ar nesse ambiente, quem que chega primeiro? A bola, certo? As penas oferecem mais resistência ao contato com o ar do que a bola. Beleza? Bom, as equações e funções do movimento vertical. Como foi visto, desprezando-se a resistência do ar, qualquer lançamento vertical nas proximidades da superfície da Terra é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração é constante. Lembra da bola e da pena. Logo, para determinar a posição e a velocidade e encontrar instantes de tempos, podemos descrever tais movimentos usando as mesmas equações já apresentadas no movimento uniformemente variado. O que nós vamos mudar nessas equações agora? Nós vamos trocar a aceleração A por menos G. Por que menos G? Por que eu vou incluir, eu vou impor na minha equação um sinal negativo para aceleração da gravidade? Porque o vetor velocidade ele é vertical e apontado para baixo. E o deslocamento crescente na trajetória vertical é vertical para cima. Então eu tenho essa mudança no sentido do vetor, tá? Como a orientação da trajetória positiva é para cima e essa aceleração tem orientação para baixo, o sinal da aceleração vai ser negativo, tá? Considera sempre esse sinal negativo. Fica mais fácil da gente desenvolver cálculos. Aí eu tenho que lembrar, se está sendo para cima é positivo, se está sendo para baixo é negativo, se está sendo para baixo é negativo, se está sendo para cima é positivo. Complica a vida da gente. Então, considera nas equações do movimento uniformemente variado a aceleração negativa da gravidade. No lançamento para cima, a velocidade inicial é sempre positiva. Por quê? Porque ela está na mesma orientação da trajetória. Então, no lançamento vertical para cima, V0 é positivo, G é negativo. Movimento retardado. No lançamento vertical para baixo, eu vou ter V0 negativo e G negativo. Por quê? Porque é um movimento acelerado. Está sendo lançado para baixo. Eles estão contra a orientação da trajetória. Por isso, o sinal de menos. Tá? Aqui, V0 é positivo porque ele está a favor da orientação da trajetória. G está contra. Aqui os dois são negativos porque eles estão contra a orientação da trajetória. E na queda livre, o que muda dessas duas relações iniciais aqui? Que eu não tenho V. É que eu não tenho V0. V0 é igual a zero. Então, ó, se V0 é igual a zero, não considera V0 aqui. Fica
S0 menos GT quadrado sobre 2. Não considera esse V0, fica menos GT. E não considera esse V0 ao quadrado aqui, ó, fica menos 2GH. Beleza? Tranquilo? Vamos resolver uns exercícios aqui que dá tempo. Então, ó, atividades de lançamento verticais, volume 4, capítulo 8, as páginas 50 a 52. Nós estamos ligeiros, nós estamos quase acabando nossa matéria. Ó, vamos relacionar a importância desse sinal de menos aí, aqui. Eu fiz umas orientações, tá? Coloquei umas orientações aqui para a gente não perder a referência. Ó, um vaso de flor colocado no beiral de uma janela cai de uma altura de 80 metros. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração gravitacional, que a aceleração gravitacional vale 10 metros segundo ao quadrado, determine o tempo de queda do vaso e a velocidade com que o vaso atingiu o solo. Vamos lá, ó. O vaso, ele caiu dessa altura aí de 80 metros. Então, eu considero a posição inicial do vaso, a velocidade inicial dele zero, né? Ninguém chegou lá e jogou o vaso. Ele caiu. Então, queda livre. Então, eu considero a velocidade inicial igual a zero. E a posição inicial no qual esse vaso se encontra em relação ao plano de referência, que é o solo, é de 80 metros. No solo, é zero. Certo? Então, esse vaso ele está percorrendo a trajetória no sentido contrário de sua referência. Concordam comigo? A referência da trajetória vertical é para cima. Por isso que G é negativo. Beleza? Então, observe. Eu vou ter S igual a S0. Ele quer o tempo de queda, né? Por que eu vou pela equação da função horária da posição? Porque eu não sei com que velocidade ele chega no solo. Eu sei que ele parte com zero, mas eu não sei com quanto ele chega. Certo? Então, eu tenho que usar a função que se enquadre nos dados que eu tenho. Quais são os dados que eu tenho? A posição inicial, que é 80, a velocidade inicial, que é zero, a posição final, que é zero, e a aceleração da gravidade, que é 10. Então, ó, S igual a S0 mais V0t menos GT quadrado sobre 2, a equação do sorvetão, é só substituir, ó. S igual a zero, S0 80, V0 zero, G10, calculo T. Ó, o sinal de menos aqui é para indicar aqui, como a referência é para cima e G está orientado para baixo, eles têm orientações contrárias no sentido. Então, quem que manda? A referência que é para cima. Considero G negativo. Tá? Coloca G positivo aí que vocês vão calcular a raiz quadrada de menos 16. Aí não dá. Certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Jogo 80 para o primeiro membro, ele vai negativo, eu fico com menos 5t quadrado igual a menos 80, passo sim, menos 5 dividido menos 80, dá 16, tiro a raiz quadrada, 4 segundos para atingir o solo. Ó, tá bem coerente, né? Eu coloquei aquela ideia lá de em 10 segundos percorrer 500 metros, é só substituir G por 10, T por 10 aqui, vai ficar 10 vezes 10 ao quadrado, vai dar 10 vezes 1000, dividido por 2, num local livre de resistência do ar, um tempo de queda de 10 segundos dá 500 metros. É muito chão. Meio quilômetro caindo. Aí ele pede a velocidade com que o vaso atinge o solo. Aí tá tranquilo, né? Eu tenho a velocidade inicial dele que é zero, o tempo de queda dele que é 4 segundos, acelerando de 10. Aí o que vai acontecer? É a referência, vai dar negativo. O sinal da velocidade aqui vai dar negativo. Por que o sinal da velocidade vai dar negativo? Porque eu estou num movimento contra
a indicação de referência que é para cima. E na queda livre, o movimento é acelerado. Certo? Quando que eu tenho movimento acelerado? Quando velocidade e aceleração tem mesmo sinal. O valor de G não muda. Então, para eu ter movimento acelerado, o valor de V tem que acompanhar o sinal de G, que é negativo. No próprio cálculo aparece, ó. Então, ó, não se preocupe com esse sinal de menos aí, tá? Esse sinal de menos é para indicar que essa velocidade ela é contrária à referência que é para cima. Beleza? 2. Uma bola é lançada para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Aqui, ó. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto para a bola atingir a altura máxima. Quando que essa bola vai atingir a altura máxima? Quando a velocidade final dela for igual a zero. Certo? Então eu posso jogar nessa equação aqui, ó, V igual a V0 menos GT. Tá? O sinal de menos na equação está relacionado à orientação. Olha lá, V0 está certinho, é positivo, porque ela está sendo lançada para cima na orientação da trajetória vertical. G é para baixo, por isso que é negativo. Então, no ponto de altura máxima, a velocidade final é zero. Correto? Com qual velocidade que ela foi lançada? Com 20. No local onde G é 10. O negativo aqui está relacionado à orientação da aceleração da gravidade, que é radial. Radial, ela representa um vetor com direção vertical e apontado para o centro, no caso, centro da Terra. Tá? Então, ó, muito tranquilo. V0, que é a altura máxima, V0, 20, G10, relacionado ao sinal de menos. Jogo menos 10t para o primeiro, vai positivo. Passo 10 dividindo, 2 segundos ele atinge a altura máxima. O tempo total do movimento. Então, o tempo total que ela fica no ar é a soma desses dois tempos. Tá? Olha lá, como a bola retorna ao solo, retorna ao ponto de lançamento, o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida, tá? Eu não tenho resistência do ar, então eu não vou diminuir a velocidade desse corpo na volta, por exemplo. Porque se eu diminuir a velocidade dele na volta, o tempo aumenta, certo? A aceleração da gravidade é constante e não tem resistência do ar. Então, ele retorna sempre com a mesma velocidade. Se ele retorna sempre com a mesma velocidade, ele gasta o mesmo tempo para retornar. Então, o tempo total é a soma desses dois tempos. O tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida, que dá 4 segundos. A altura máxima atingida pela bola. Bom, neste caso, o que acontece? Ela parte do solo, onde a posição inicial dela é zero, com uma velocidade inicial de 20, gastando 2 segundos para atingir essa altura máxima. Então, para eu calcular essa altura máxima, eu calculo o valor de S. É a posição que ela vai se encontrar aqui nesse ponto de altura máxima em relação à referência que é o solo. Então, olha lá, substituindo é 0 mais 20 vezes 2, menos, que é a referência para baixo, né, da aceleração, e o deslocamento é positivo para cima, menos 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Ó, 20 vezes 2, 40, e o resultado dessa fração aqui dá 20. Então, a altura máxima atingida pela bola é de 20 metros. E qual que é a velocidade que ela atinge o solo? A mesma na qual ela foi lançada, só com sinal contrário. Por quê? Porque na subida é retardado, na descida é acelerado. Tá? Aí se eu substituir aqui, ó, o módulo da velocidade de lançamento é igual ao módulo da velocidade com que a bola atingiu o solo. Certo? Por que agora ele considerou V0 igual a zero? Porque no ponto que ela atinge a altura máxima, a velocidade zera. Aí ela começa a voltar. Ela começa a voltar a partir de zero. No movimento de volta, a velocidade final é a velocidade inicial desse movimento de descida.
certo? Então, a velocidade final aqui, que veio igual a zero para ele atingir a altura máxima, corresponde à velocidade inicial no momento que ele começa a descer. Então, lá dá menos 20, perfeito. Característica de movimento acelerado. Velocidade e aceleração com menos sinal. Certo? Tranquilo aqui? Bom, eu vou parar aqui, porque eu vou entrar no exercício 3 aqui, que 3 e 4, o 4 é monstro. O 4 eu vou precisar de um tempo legal para explicar. E eu vou usar o gancho do exercício 3, segunda-feira, para explicar esse exercício 4, tá? É aquela ideia do teste, eu vou reforçar segunda-feira, tá? E durante a semana a gente vai conversando em relação a essa atividade de quarta-feira e o simulado de sexta. Daqui a pouco vai chegar um e-mail para vocês aí com a solução desses exercícios de 5 a 8. Beleza, pessoal? Então, ó, boa semana para todo mundo. Bom descanso hoje. Até segunda-feira. Um forte abraço para todo mundo. Falou, Marcela, beleza? Um abraço. Falou, Gustavo. Tudo de bom para vocês aí. Abração.